Salve, salve quebradas! Seja bem-vindo ao The Quebrada Podcast. Se você quer gravar o seu podcast, a gente tem espaço aqui, a estrutura completa para te acolher. Se você quer participar do meu podcast, me chama, meu contato tá aqui na descrição. Me chama aí pra gente verificar o melhor dia e horário para você. E confira agora os nossos parceiros, nossos patrocinadores aqui do canal. Nosso parceiro Leão Multimarcas, com os melhores veículos com garantia, laudados, estrutura, a melhor negociação aqui de Ferraz de Vasconcelos. Você encontra o telefone, endereço e rede social aqui na descrição do vídeo. Clica e confira. O nosso parceiro Apple Black Oficial está com a linha completa da Apple, linha completa Xiaomi, linha de videogames e muito mais. Confira no telefone dele ou no link aqui na descrição do vídeo. Autocuidado masculino é a nossa imagem e principalmente o nosso cabelo. Street Barbershop é o parceiro do nosso canal, cuida muito bem de mim e tá aqui o link na descrição. Então se você quer também ter realçar a sua beleza, dar aquele corte de cabelo, fazer uma progressiva, fazer um alisamento, luzes e todo o procedimento. Salve, salve quebradas, muito boa noite, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do De Quebrada Podcast. Aqui é o Juninho batendo aquele papo com vocês, conto com a sua audiência, muito obrigado por estar aqui, nos acompanhando mais uma vez nesse bate-papo. E eu quero trazer para vocês o seguinte, hoje vamos falar um pouquinho sobre a ideia da nossa cidade, o que aconteceu dessas eleições que bagunçou muito, barulhou muito a nossa cidade e quais são as expectativas que a gente tem para os próximos passos. Estou com o vereador eleito Renatinho Se Ligue. Renatinho Se Ligue. Quando a gente fala Renatinho Se Ligue, parece que tá muito jovem, mas você já não é mais tão jovem. Jamais, já foi. Já foi a época, já. Renato, seja bem-vindo, já é de casa, tá acostumado já. Isso aí. Boa noite pra galera. Boa noite pra galera que tá acompanhando a gente. Sempre importante participar de entrevistas. Sempre que o Júnior chama a gente tá aqui. Um dos primeiros a ser entrevistado pelo podcast. Da galera aí da política. E sempre que for convidado, vou estar por aqui. Vamos bater esse papo e falar um pouquinho sobre a cidade. Cara, eu acho que assim, a galera já deu uma cansada de política. Eu acho que o assunto já tá um pouco desgastado, né? E então eu não queria me apegar muito nesse tema de política. Depois de navegar por outros mares que eu vejo você em todo lugar falando sobre a política. Mas assim, só pra gente passar um pouco por cima desse assunto, o que você achou dessas eleições, cara? Mudou alguma coisa? Foi um pouco diferente? Eu tenho visto bastante gente na internet aí reclamando de algumas coisas que aconteceu, outros se fazendo de indiferente, mas você é um cara bem sincero. Então me conte da sua sinceridade, o que você achou dessas eleições aí de modo geral? Cara, foi uma eleição, infelizmente, novamente dominada muito pelo poder econômico, né? Muita gente acabou fazendo campanhas milionárias e essas campanhas milionárias acabaram levando boa parte dessas pessoas para a Câmara Municipal. Mas eu vejo isso como uma responsabilidade também do eleitor, né? Eu acho que o eleitor tem que começar a participar mais efetivamente do processo político, de conhecer propostas, cobrar dos candidatos ideias para a cidade realmente. Porque, infelizmente, enquanto tiver gente para vender voto, vai ter gente para comprar voto. O que a gente precisa ir atrás é de pessoas que realmente queiram votar pensando no futuro da cidade. Graças a Deus eu encontrei 2.124 pessoas dispostas a votar por projeto, por ideias, por uma campanha limpa. E eu fico mega feliz de saber que os nossos votos foram votos muito conscientes, né? Eu acho que o desafio da gente é replicar essas ideias e buscar cada vez mais pessoas que estejam de fato interessadas na cidade, pensando em 4 anos, pensando lá na frente, pensando no futuro, do que daquelas pessoas que pensam nos primeiros minutos que dá pra gastar com os 50, 100 reais que eles acabam ganhando na eleição. Cara, você fala sempre essa pegada de projetos, propostas, e muitas das vezes o poder econômico fala mais alto na cidade e no país de modo geral, né? Uhum. Mas assim, a gente tem algumas pessoas ainda que acreditam, né? Eu prefiro acreditar que as pessoas, por exemplo, que votaram em Pablo Marçal, que votaram naquele menino vereador lá de São Paulo, são pessoas que querem um negócio diferente, né? Por mais que às vezes a gente não concorda com a opinião da pessoa, mas ela votou pensando, pô, vou colocar um cara diferente lá. Sim. E assim, Renato, aqui em Ferraz a gente sempre vê os discursos dos políticos, até os políticos que são mais novos e vêm pra disputa, vêm com um discurso muito batido, de a gente precisa renovar, a gente precisa fazer uma coisa diferente, mas não apresentam projetos e propostas diferentes.
Você é um dos poucos caras da cidade que se descolou desse discurso e vem com um discurso de uma pauta política, uma pauta assim, uma bandeira, uma pauta que você levanta bastante, que é da educação, do ensino, do jovem, assim como o Claudio Schizato fala bastante da causa animal. Então são causas que estão enraizadas em vocês. E aqui na cidade a gente não vê pessoas levantando outras bandeiras. O que você acha que sucede isso? Júnior, assim, eu não falo muito dessa ideia de renovação, porque eu fui renovação há 8 anos atrás, né? Eu fui renovação quando eu ganhei a minha primeira eleição, que eu tinha 22 anos, nunca tinha disputado uma eleição. Agora eu já disputei 3, né? Se por contar de deputado, são 4 eleições aí disputando, mas sempre com ideias diferentes. Então, quando a gente pode pensar em renovação no campo das ideias e das propostas, pode ter certeza que eu sempre vou ser renovação com relação a ideias e projetos para a cidade. Com relação a causas, eu acho que o que pega muito da cidade é as pessoas quererem criar situações para entrar em causas, né? Então a gente do nada vê gente da causa animal, do nada vê gente com autismo, do nada vê gente com meio ambiente. E as pessoas sentem realmente a realidade. Então, mais do que ter causas, levantar bandeiras, é de fato participar dessas bandeiras, viver essas bandeiras e fazer delas uma realidade mesmo, né? Pensar resultado. Eu me preparei para voltar para a Câmara, me preparei para trazer resultado para a cidade. E eu não tô esperando chegar dia 1º de janeiro para trazer resultado. Hoje eu estava em reunião com o secretário de Planejamento, já dei uma causada na audiência pública de orçamento, já fui na secretária de Educação, já fui falar com o secretário de Governo, que para mim o que interessa é o desenvolvimento da cidade. O candidato prefeito que eu tava não ganhou a eleição, e a que ganhou vai ter que trabalhar 4 anos comigo. Então, a gente sabe buscar ferramentas que segue, né? Ultrapassem as barreiras do partido ou do seu segmento. A gente precisa trazer resultado para a cidade. Então, eu vejo que os segmentos são importantes, mas eles são importantes até um certo ponto. A gente não pode ser o vereador de apenas uma causa. A gente é vereador da cidade inteira, e a cidade inteira tem pautas infinitas que precisam ser discutidas e precisam de resultado. É isso. É isso, mas assim, ó, a pegada que eu quero trazer as pessoas elas não estão disputando espaços por uma ideia renovadora. Até políticos que se pautam como renovação vêm com ideias tradicionais. Vou dar um exemplo bem claro do Dr. Rafu. Ele veio com algumas ideias novas e tal, mas assim, ele não foi um cara, abre aspas, revolucionário como o Pablo Marçal se colocou. O cara que ia fazer a diferença, que ia revolucionar, um cara que nunca foi político. Ele seria mais um político, talvez com ideias diferentes, mas mais um cara dentro do campo político que ia jogar o jogo político. Você acha que falta alguém que seja um doidinho igual o Pablo Marçal aqui na cidade e jogue fora desse jogo político? Eu acho que assim, Júnior, a ideia, o ousar na política é perigoso, né? Eu não sou igual o Pablo Marçal, mas quando a gente, por exemplo, coloca... Em 2022, quando você tinha 22 anos, você era meio doidinho. Nada, você chegou como doidinho na política. A gente nunca foi político, nunca fez nada. A gente fez uma campanha diferente só. Mas tipo, a galera olhava pra mim e falava, nossa, como que esse moleque vai ganhar eleição se ele não vai ter papel na rua? Como que ele vai ganhar eleição se ele não vai fazer boca de urna? Como que ele vai ganhar eleição se ele não tem carro de som? E eu ganhei eleição. Porque a gente foi de encontro a pessoas que pensavam como a gente. O Pablo Marçal em São Paulo foi a mesma coisa. Ele lançou no ar um personagem que acabou atraindo pessoas e foi. Né? O cara praticamente teve um empate técnico aí entre os 3 nomes da Prefeitura de São Paulo. Eu acho que ele pecou um pouco no exagero da postura ali em debate, em algumas situações, mas ele conseguiu chamar a atenção da maior cidade do Brasil. Né? Não só da maior cidade do Brasil, tanto que hoje ele pontua na pesquisa presidencial. Então as pessoas elas querem votar em pessoas que elas se identificam. Foi assim com o Bolsonaro, foi assim com o Lula. Então as pessoas daqui em Ferraz, eu acho que tá todo mundo muito na caixinha ainda. Você vai ver uma mulher que vai disputar a eleição, a mulher ela se preocupa. Você nunca viu uma mulher de blazer, você nunca viu uma mulher de camisa social, nunca viu uma mulher com o cabelo penteadinho dos lados. No dia a dia ela tá de camiseta, tá de tênis, tá de calça jeans, mas pra disputar a eleição ficou assim na cabeça das pessoas que a mulher tem que estar com um blazer, com uma camisa branca, olhando pro futuro. Você vai ver um cara que nunca vestiu camisa social na vida, no material de campanha tá de terno e gravata porque transparece mais seriedade.
Então, as pessoas acabam deixando de ter a sua personalidade pra entrar num personagem que pra muita gente é a cara da política e acaba perdendo a eleição porque justamente perdeu a sua identidade. Né? Eu dei uma entrevista pro Jair recentemente, lá na TV Cenário, ele falou, Renatinho, a gente sabe que você pretende disputar uma eleição pra prefeito. Você pretende mudar sua vestimenta, mudar sua postura, sua forma de falar pra chegar lá? E eu não pretendo. Se a população entender que eu devo ser prefeito no futuro, ela vai entender que eu devo ser prefeito do jeito que eu sou. Até porque a gente trouxe mais resultado de camiseta e all-star do que muita gente de terno e gravata na cidade ocupando cargos políticos há muito tempo. Então, acho que a questão é você manter sua personalidade, seus ideais e trabalhar. Cara, eu estive... Muito bom o seu posicionamento, porque assim, eu estive trocando ideia com um amigo esses dias, comendo um lanche, batendo um papo e tal, e a gente tava falando sobre faltar esse personagem na cidade. Que falta, por exemplo, aqui, pelo menos na percepção do nosso papo ali, é um cara mais de esquerda que seja meio radical, meio maluco, um cara da direita meio maluco, meio radical. A gente não tem essas pessoas que fogem do personagem político, é o que você falou. Chegou a eleição, a pessoa vai disputar política, ela se torna um personagem político, ela deixa de ser o cara que ele é no dia a dia pra se tornar o personagem. Uhum. E a gente viu algumas pessoas saindo um pouco dessa bolha e fazendo diferente, pelo menos na reta final. Por exemplo, o Fábio Ala. Fábio Ala, na reta final ali, ele começou a trazer o bolsonarismo pra fora, ser mais radicalista nas suas postagens, e isso não se resultou em votos na urna. Né? Então, assim, qual que é a vantagem que a gente tem de ser essa pessoa que sai fora desse personagem político aqui na nossa cidade, que é uma cidade tão conservadora ainda? Não, mas então, o que pega é que as pessoas, elas não saem, elas copiam outros personagens. Então, tipo, você tem que ter a sua personalidade. Tipo, eu não copio ninguém. Eu sou eu. Não, eu vou copiar o Bolsonaro. O Bolsonaro só tem um. O resto é cópia do Bolsonaro. E no original já tem suas falhas, imagina as cópias. Né? Então, é as pessoas entenderem que a personalidade delas pode conquistar. Se chegou ao ponto de você disputar uma eleição, foi porque as pessoas chegaram perto de você e falaram, vai lá e disputa. Você é um cara legal. E aí, quando chega a oportunidade de você disputar a eleição, você muda totalmente a sua postura, a postura que realmente colocou as pessoas a pensarem que você seria uma possibilidade e vira outra coisa. Então, é deixar de entender que você precisa ser daquela forma. Você precisa ser do seu jeito. O seu jeito conquista as pessoas, então vai na fé. Criticar, vão criticar de qualquer forma. Então, é você se manter firme nas suas ideias, no seu propósito e acreditar. Eu acho que essa é a pegada. E aí, talvez a cidade pode abraçar ou não. A gente só vai saber na hora. A eleição é só no dia da eleição, pós-apuração. Antes, a gente não tem como saber se tá dando certo ou se tá dando errado. Dá pra ter um termômetro, né? Não dá, porque no termômetro do Rafu ele ganhava a eleição. Cada um tem seu termômetro. Então, é só o resultado efetivo. Ninguém sai pra disputar a eleição achando que vai perder. Todo mundo sai com a certeza de que vai ganhar a eleição. Nós tivemos 200 e poucos candidatos a vereador. Os 200 e poucos saíram com a certeza de ganhar a eleição. Só ganharam 17. Prefeito, a gente tinha 4 candidatos. Os 4 tinham muita certeza que podiam ganhar a eleição. Só ganhou uma. Então, é você sair, acreditar na sua ideia e esperar o resultado vir. Não tem milagre a se fazer. Cara, como que você faz, assim, pra se manter dentro desse seu perfil, né? Você fala que você é um cara muito autêntico e tal, que você não costuma copiar as pessoas, que você é o que você é. Mas assim, você tá vamos colocar nesse perfil há muitos anos. Como que você mantém, por exemplo, a sua saúde mental em dia? Como que você se mantém, por exemplo, a cabeça firme, principalmente perto de tantos jovens que te rodeiam e que te olham como exemplo? Porque para esses jovens você é um cara inspirador. Pô, o moleque veio da quebrada, tal, fez Grêmio, conseguiu ser vereador, tem as suas empresas rodando, é um cara que tá trabalhando, que trabalha na política, mas tem empresa fora da política, então não depende só disso. Então você é um cara que inspirador, mano. Como que você se mantém com a cabeça em pé? Júnior, eu ignoro a galera que utiliza da internet, utiliza das palavras pra tentar desanimar a gente, prejudicar a gente. Eu acho que se você acredita naquilo que você coloca ali na prática, não tem o porquê você desanimar com a opinião das outras pessoas. Eu perco pouquíssimo tempo discutindo com gente que não me leva a lugar nenhum.
Eu já falei isso pra você algumas vezes. Se a pessoa me ofende, se a pessoa ofende a minha honra, se a pessoa sai fora da linha do respeito, ela vai responder pra justiça. E eu não fico prolongando o papo. Então, se a pessoa tem alguma coisa contra mim que vai me prejudicar enquanto pessoa, enquanto político, enquanto profissional, e ela sustenta o que ela fala, então ela vai pra justiça, e se ela tiver provas, ela vai responder pra justiça. Não vai ser eu que vou perder tempo com ela. Agora, a minha postura de trabalho e de política e a questão da sanidade mental nesse meio todo é acreditar muito no que a gente faz, cara. Quando a gente coloca um projeto pra acontecer, eu tenho certeza que o projeto vai dar certo, porque a gente estudou muito antes, a gente pesquisa, a gente alinha, a gente planeja, a gente pesquisa todas as possibilidades de acerto e de erro, e quando a gente vai pra briga ou pra execução do projeto, a gente tá muito preparado. Então, eu me preparei pra disputar minha primeira eleição, sabia o tamanho que a gente podia chegar e chegamos, me preparei demais e entreguei resultado na Câmara para que a gente tivesse votos expressivos na minha segunda eleição, e a urna provou isso, independente de eu ter perdido a eleição por conta da situação do quociente eleitoral. Eu fui um dos vereadores mais votados de Ferraz, a gente conseguiu quase dobrar a nossa votação de uma para outra, e agora a gente subiu mais 400 votos. Então, a gente tem a clareza no nosso planejamento que as coisas podem estar dando certo por conta dos resultados, dos feedbacks que a gente recebe, e graças a Deus a urna prova isso pra gente. Então, manter a saúde mental vai muito de acreditar, ter pessoas que acreditam junto com a gente e ver também os resultados positivos. Eu acho que a coisa mais legal é você escutar um monte de gente falando besteira e você conseguir calar a boca dessas pessoas com o resultado. Então, um monte de gente quer falar da minha campanha, um monte de gente quer falar dos projetos, mas no fim os projetos dão tudo certo e no fim a gente tá eleito sempre. Então, as pessoas que acabam perdendo muito tempo falando da vida dos outros, prejudicando outras pessoas, criando situações negativas, elas perdem tanto tempo tentando prejudicar os outros, fazer as pessoas pirarem com coisas negativas, que acabam esquecendo de pensar nos seus próprios projetos. Eu sempre coloco os nossos projetos em primeiro lugar, sempre coloco as nossas ideias em primeiro lugar. Foi assim com a minha escola, quando a gente idealizou, e hoje a escola, graças a Deus, desempenha um trabalho muito legal. Foi assim com os grêmios, com a nossa atuação nas escolas, é assim com as nossas formaturas, é assim na minha vida política e é assim na minha vida pessoal. Eu foco no que eu quero lá na frente e vou trabalhar para fazer dar certo. O que os outros falam, se for críticas positivas, a gente soma, corrige, resolve e vai para frente. Se for negativa, a ponto de ofensa, essas situações eu ignoro, e se for muito pesado eu processo. Aí eu fico tranquilo. Você faz terapia? Não. Já pensou em fazer? Já pensei, mas é que eu falo muito. Eu acho que eu já faço terapia continuamente. Eu falo com um monte de gente o dia inteiro. É quase que uma consulta sem a pessoa querer. A Tainá e o Marquinhos estão aqui. Inclusive, já passaram por uma sessão hoje comigo. De tanto que eu falo de tudo, acho que acaba ficando leve e conversando com as pessoas. Aí eu não fico doido. Mas é importante. Não é importante, eu já cheguei a fazer. Mas eu considero a terapia o que eu faço o dia inteiro. Continuamente. Estou em constante terapia. É bom isso que você faz, porque assim, tem muita gente dificuldade de externalizar, né? Uhum. De falar dos problemas. Eu não passo raiva e guardo, eu solto a raiva. Sempre. Sempre tem alguém pra receber. E aí a gente fica aí. Cara, assim, ó, tem uma parada que na última conversa que eu tive com você em off, que eu observei bastante você falando ali, e até fiquei um pouco admirado, que é em relação à sua postura de liderança. Como que você se desenvolveu essa postura de liderança, principalmente com a galera que tá ao seu redor, seus funcionários, quem trabalha com você, e para lidar com jovens é muito difícil, né? Então, assim, a sua postura de liderança, como que você desenvolveu isso? Como que você mantém essa postura de um líder que, você é um cara muito alegre, muito colorido, mas você é um líder muito sério. Uhum. E eu pude perceber isso na nossa última conversa. Como que você mantém essa postura de liderança com jovens que, na maioria das vezes, esses jovens não obedecem em casa, mal obedece os pais, mas chega lá na escola, obedece você, segue o que você lidera e tal. Como que você balança essa postura de líder com um jovem que às vezes ele não respeita em casa, mas aí na rua ele te respeita? Eu acho que não é nem questão de obediência, Júnior. Eu acho que a gente faz as pessoas entenderem que elas fazem parte do processo. E que a parte delas é muito importante. Então,
a gente consegue fazer com que eles entendam que eles são parte fundamental para que aquela situação aconteça. Então, quando a gente chama voluntários para a formatura, a gente deixa muito claro que toda a galera envolvida no projeto é importante. Desde o fotógrafo que vai realizar as fotos, até as pessoas que vão organizar e colocar a beca nos alunos, a pessoa que vai apresentar a formatura, a pessoa que vai organizar a playlist do que vai tocar no dia do evento, a pessoa que vai fazer inscrição pra gente fazer o monitoramento das inscrições. Então, acho que a partir do momento que você se sente pertencente da ação, você acaba automaticamente melhorando como pessoa. Eu fui do Grêmio durante 5 anos e depois eu formei Grêmio durante 18. E, assim, eu sempre falava muito com os diretores, com os coordenadores. Os melhores alunos para liderar são os piores alunos na cabeça dos professores. Porque são pessoas que têm a liderança ali. Tipo, é o aluno bagunceiro, mas é aquele cara que fala e a sala inteira ri. E que tem uma ideia e a sala inteira vai atrás. O desafio que a gente tem é fazer esse cara entender que ele é líder e que essa liderança precisa ser utilizada para uma parte positiva, né? Então, a gente busca muito só explicar isso pra galera. Meu, você é muito bom e você pode ser melhor ainda se você focar. Então, não é uma questão de obediência, é uma questão de fazer eles entenderem o espaço que eles podem ter. Quando eu iniciei, eu era uma pessoa que tinha muita dificuldade de falar, uma pessoa que tinha dificuldade de ter amigos, de socializar. E eu tive que aprender, e esse aprendizado ele foi constante. E isso me ajudou muito na política também. No meu primeiro mandato, eu tinha muita dificuldade de entender onde eu estava. Eu falava, meu Deus do céu, o que eu tô fazendo aqui? Eu tinha 22, 23 anos numa Câmara com pessoas que tinham mais de mandato do que eu tinha de idade. Então, o decorrer do tempo vai fazendo a gente entender que a liderança ela é construída, mas ela só é efetiva a partir do momento que você entende que você faz parte do processo. E essa é a nossa luta. Fazer as pessoas entenderem que elas fazem parte do processo. Seja na escola, seja no processo, seja na política. Eu acho que esse é o desafio. O dia que o ferrazense eleitor entender que ele faz parte do processo, ele não vai mais vender voto. Então, o meu desafio é fazer as pessoas entenderem que hoje a segurança é péssima, você faz parte do processo. Porque pode ter alguém da sua família que comprou voto e você... vendeu voto e você podia ter orientado o quanto isso é ruim para a cidade. Pode ter uma pessoa na sua casa que acha que não tem nada a ver votar, que é melhor pagar a multa, e você deixou de ir lá e falar com ela. Então, essas pessoas que têm total desinteresse ao ponto de entender que o seu voto vale R$50, R$100, são pessoas que ainda não entenderam o quanto esse voto é importante para o desenvolvimento da cidade. Então, isso é desde o Se Ligue até a nossa atuação política. Fazer as pessoas entenderem que elas precisam fazer parte. E o que fez você se tornar esse líder mais, não vou dizer duro, mais firme? Acho que as pessoas que eu considero como exemplos de liderança. A minha diretora de escola era uma das diretoras mais bravas que tinha em Ferraz. Mas ela me ensinou a questão de ouvir, de entender os nãos. Porque às vezes a gente se revolta com não e quer desistir de tudo, quer largar tudo. E o processo mesmo que a gente foi passando de evolução e crescimento foi muito importante pra mim, Júnior. Perder a eleição foi muito importante pra mim. Eu cresci demais no processo. Tanto que a galera que trabalhou comigo nessa campanha viu um Renatinho totalmente diferente de uma outra eleição. Dessa vez eu tava muito mais preparado, organizado e centrado no nosso resultado. Na outra, eu já tava mais seguindo algumas orientações, porque a gente tinha uma equipe um pouco mais, vamos dizer, experiente ali, mas que me podou de algumas situações. Então, dessa vez, mano, a gente tava muito preparado, muito motivado, porque a galera que votou em mim na outra estava esperando o nosso retorno, até porque era pra gente estar nessa gestão e não esteve por conta da regra eleitoral. Então, eu acho que os líderes que eu passei na minha vida, seja nos meus empregos ou nas formações que eu participei, me fizeram construir o Renatinho de hoje. Eu tô perguntando essas paradas de liderança porque, assim, a nossa última conversa abriu algumas visões na minha cabeça sobre você, sobre política, sobre a questão de grupos bem claras, né? E aí, assim, até pra concluir a sua fala aí, como que você consegue ser um líder firme, duro quando tem que ser,
e não afastar as pessoas de você? Porque eu já vi você dando, abre aspas, dando bronca em alguém e essa pessoa continua colada em você. Ela continua te admirando, mesmo você dando essa bronca na pessoa. Uhum. É o que eu falo, Júnior. Eu não considero que é bronca. Eu acho que é uma situação que tem momentos que a gente tem que escutar coisas. Eu escuto coisas o dia inteiro que eu não gosto, mas que eu preciso entender que pra mim aquela situação é positiva. Eu acho que é saber escutar determinadas situações. E eu perco gente também, a nossa equipe ela é muito rotativa. Tem gente que tá comigo há 18 anos, tem gente que não aguenta ficar comigo uma semana. Então tem pessoas e pessoas. Tem pessoas que vêm, se identificam com o projeto, se identificam com a ideia, se identificam com o propósito lá na frente e seguem firme com a gente, esperando que a gente vai chegar no nosso objetivo final juntos. E eu sempre falo, o nosso processo, ele é coletivo e o resultado também é coletivo. Então não é o Renatinho que ganhou a eleição. Eu sempre falo, a gente ganhou a eleição, nosso projeto, nosso gabinete, nosso mandato. Porque sem o voto, sem a equipe de organização, sem a nossa equipe de comunicação, eu não tinha ganho a eleição. Então é um processo coletivo e que é nosso e que tem as tretas recíprocas. A equipe chega em mim e fala, Renato, não faz isso. E eu chego na equipe e falo, Renato, galera, tem que mudar tal coisa. E a treta, ela é normal na vida. Eu acho que não existe gente legalzona o dia inteiro. Não existe grupo pacífico o tempo inteiro. As tretas são naturais pro nosso processo de evolução e de crescimento. E eu evoluo muito em treta, cara. Você vai me ver na câmara. Cada semana vai ser uma diferente. Mas a cidade evolui e a gente também evolui. Você não tem medo de entrar nessas tretas, não? Eu não. Eu tenho medo de passar despercebido do negócio. A treta, ela é necessária para você se posicionar. Eu falo treta, mas vamos colocar aí posicionamento. A gente precisa se posicionar em algumas situações. Então, às vezes esse posicionamento é visto por outras pessoas como uma coisa negativa. Eu só entendo que é um posicionamento. Essa semana mesmo, participei da audiência pública da Fazenda, né? Da Lua do ano que vem, que é o orçamento. E eu postei um vídeo porque pra mim tá super suave. Super tranquilo. Nossa, eu vi esse vídeo e parecendo uma porrada. De gente, agora sim! Agora tá pronto, voltou pra treta, e não sei o que, oposição. E eu só falei o básico. Eu falei o óbvio. Não é uma questão de brigar. Aquela fala ali nunca que é uma fala de oposição. É uma fala de cidadão e agora de futuro fiscalizador do recurso da cidade. Então, as pessoas têm na mente delas que é uma treta, mas não é. É questão de posicionamento. Eu sou do bem. Você é do bem. Isso é legal. E assim, ó, uma dúvida também que eu tinha pra te fazer já, e eu sempre esqueço, e até anotei agora, que é, mano, como que você faz pra ter tantos voluntários nos seus projetos que trabalham ali sem remuneração, muitas das vezes só com o que você pode oferecer ali de acordo com o evento, né? E para manter esse voluntário trabalhando sem remuneração, sem incentivo financeiro, mas motivado com o negócio e ainda tendo que ouvir, não é obediência, como que é? Ouvir ordens, né? De ter que seguir um padrão e tal, mesmo não tendo remuneração para isso. Uhum. É o que eu falo, não é ordem, Júnior. A gente não dá ordem, a gente dá orientação para que a coisa dê certo. Uhum. E aí cabe a pessoa entender, tipo, eu quero fazer dar certo? Se ela quiser fazer dar certo, ela vai fazer. Da mesma forma que eu também sigo orientações. Eu sou voluntário também em outros projetos. Eu sou voluntário, por exemplo, na Hamburgada do Bem, que pra mim é um dos projetos mais legais que o Brasil tem. Que os meninos são aqui de Guarulhos. Quando eu vou pra Hamburgada do Bem, eu tenho hora pra chegar, eu tenho a minha função determinada, eu não posso sair da minha função, eu tenho horário pra almoçar, eu tenho horário pra retornar do almoço, eu tenho a quantidade de pessoas que eu vou administrar, eu tenho o projeto que eu vou tocar, eu tenho a ação que eu vou tocar, eu tenho que me preparar para aquilo, eu tenho que estar de uniforme, eu tenho que estar com o meu crachá de identificação, eu tenho que ter a postura do início ao fim do evento, eu tenho que chegar antes para ajudar a organizar e tenho que sair depois para ajudar a organizar o final. Isso para mim é bom porque eu também consigo replicar aqui. Eu, quando participo de projetos da igreja, a mesma coisa. A gente tem a função que foi determinada pra gente ali em consenso e eu tenho que seguir a minha função. Várias vezes eu participava do Cristo é Show, que é uma balada cristã da Igreja Católica. E várias vezes a minha função foi lavar banheiro. Enquanto eu estava vereador, inclusive, o pessoal falava, meu Deus, o Renatinho sorteou pra lavar banheiro e ele é vereador. Fui sorteado, é a minha função, vou lavar o banheiro. Então é a gente entender que o voluntariado é um ato de servir.
né? E as orientações que a gente recebe para servir bem, elas não podem ser vistas como uma ordem, como uma... Não, é uma situação para você servir bem, né? E eu já passei por vários processos de formação muito importantes que me fizeram entender o papel do voluntariado. E o voluntário, ele vem quando ele acredita. Então, eu vou na Hamburgada do Bem porque eu acredito. Pra você ter noção, a Hamburgada do Bem eu tenho que pagar para ser voluntário. Além de não receber, a gente paga uma taxa para ser voluntário. E eu pago mó feliz. Porque é um dia muito legal. Eles falam, é o dia mais feliz do mês. E realmente é o dia mais feliz do mês, porque você vai disposto a entregar um resultado e o resultado vem. É muito legal. Eu acho bem difícil, cara. Parece um desafio enorme fazer as pessoas trabalharem sem remuneração. Eu não sei se é... Tem gente que trabalha com remuneração e trabalha mal. Então, a remuneração não é a essência. O negócio é a ideia, acreditar. Às vezes você ganha muito bem, só que você tá trabalhando num negócio que você não acredita. Isso não vai te fazer um bom profissional. E às vezes você tá ganhando mal, mas você acredita no processo e você trabalha felizão. Então o voluntariado tem muito disso. Se você acredita, você vai fazer direito. Se você não acredita, você vai deixar de fazer. E é isso. Entendi. Cara, e assim, ó, como que a gente faz? Como que você faz pra manter essa galera, tipo, todo mundo unido, né? Como que você vende a sua ideia? Como você se tornou esse vendedor? Porque assim, você não pode não vender um produto, mas você vende uma ideia e conseguiu convencer 2.124 pessoas. Você vendeu para 2.124 pessoas um projeto de Renatinho. Como que você se tornou esse vendedor, assim, de você mesmo? Eu acho que a melhor forma de você vender é você apresentar seus resultados, Júnior. Então, quando a gente ganhou a nossa primeira eleição, eu já vinha em um processo de pavimentação de trabalho que iniciou na escola. Então, quando eu iniciei na escola, eu tinha 13 anos. E eu escutei desde sempre, nossa, mas o Renatinho com 13 anos vai ser presidente do Grêmio? A galera do ensino médio, do terceiro ano do ensino médio, replicou isso pra escola inteira e eu ganhei deles. Eles perderam mais tempo falando que eu era muito novo do que apresentando as ideias deles. Enquanto eles perderam esse tempo, a gente apresentou ideias e convenceu a escola inteira de estar perto da gente e dar oportunidade. Quando eu disputei a eleição com 22 anos, eu escutei um monte de gente falar que eu era moleque, que eu ia ser engolido, que eu não ia conseguir fazer nada, que não era um ambiente com uma pessoa tão nova, que não sei o quê. Mais uma vez ganhamos a eleição, chegamos na Câmara, foi um dos vereadores mais atuantes, o mais frequente, um dos que mais apresentou projetos de leis, requerimentos, com as emendas impositivas mais efetivas da cidade. Hoje, todas as viaturas que rodam na cidade foram emendas impositivas minhas, recurso para a cultura, recurso para a educação. Convoquei secretário virado no Saci e mais uma vez a galera que falava que eu era muito novo, que eu não tinha maturidade para ocupar o cargo, teve que ficar quieto ou teve que inventar coisa para falar mal da gente, porque nós trabalhamos do início ao fim. Perdemos a eleição por conta do quociente eleitoral, mas fomos um dos mais votados. Um monte de gente. Agora eu quero ver, perdeu a eleição, vai parar de trabalhar, vai parar de fazer cena nas escolas. Eu perdi a eleição num dia, no outro dia eu estava na sessão, apresentei os meus requerimentos, as minhas indicações, os meus projetos de lei. Fiquei 4 anos sem mandato, mantive todos os nossos projetos, ampliei os nossos projetos, fizemos formatura para mais de 5.000 alunos sem cobrar absolutamente nada, me posicionei politicamente, disputei a eleição e ganhamos a eleição novamente. Então, o nosso produto é o trabalho. Então, o Renatinho que as pessoas enxergam é a construção de um projeto de trabalho e resultado. O resto, as pessoas falam, mas eu falo, eu quero ver alguém ter a disposição que eu tenho e a nossa equipe tem de acordar às 5 horas da manhã para fazer o que a gente faz. De dormir tarde fazendo o que a gente faz. Quem lava as becas da formatura é a nossa galera. Quem vai passar as becas é a gente junto. Quem vai organizar a decoração da formatura é a gente. Eu que tô pendurado lá, colocando tecido, outra galera tá arrumando cadeira. Então, falar é muito fácil. Muito fácil. O difícil é acompanhar todo o processo. O pessoal fala, mas o Renatinho é o dos jovens? Não, não é o Renatinho dos jovens. Eu sou o Renatinho da segurança que trouxe viatura. Eu sou o Renatinho da educação que convocou a secretária diversas vezes para falar de uniforme material. Eu sou o Renatinho da saúde que colocou a secretária de saúde para pedir demissão porque era incompetente. Eu sou o Renatinho que faz a formatura. Eu sou o Renatinho que vai brigar com o prefeito que tiver eleito para trazer resultado para a cidade. É que as pessoas, para tentar diminuir a gente, acabam falando, mas é o Renatinho que marca de comer pizza.
óbvio, e isso é uma das possibilidades também de trazer pessoas para perto da gente. A gente confraterniza muito, Júnior, nossos resultados. A gente fez uma reunião que deu muito certo, a gente vai comer uma pizza sim, porque é legal a gente conversar, comemorar o que foi bom, discutir o que deu errado. A gente tá um final de semana mais de boa, por que eu não vou fazer um bolo e chamar a galera pra ir pra casa pra conversar? É assim que eu faço com os pais dos grêmios que estão próximos da gente, é assim que a gente faz com os professores, é assim que a gente faz com os pais da formatura, com os alunos da formatura, com os voluntários da FGF. A gente tem que fazer todo o processo do trabalho, mas é legal comemorar cada resultado positivo. É legal parar pra refletir. A gente ganhou a eleição, o nosso grupo tava super sentadinho de boa em casa, esperando o resultado, e terminou, a gente continuou sentadinho em casa e analisando, e na segunda-feira a gente vai fazer reunião para analisar os pontos positivos e negativos da campanha. Então eu sou zero emocionado, eu acho que a gente é centrado pra caramba, e eu espero que essa ideia leve a gente para lugares muito maiores. Essa organização é muito importante para não ficar na expectativa, né? Teve gente que estava na expectativa de ter 1.000 votos, teve 200. Uhum. Né? Ou foi falta de trabalho, ou foi uma expectativa fora da realidade do que ele estava propondo ali. E assim, até pra gente começar a encerrar o nosso papo aqui, tem uma pergunta do... Qual é o nome dele aqui? Deixa eu ver. Anderson Teodoro. Renatinho, qual a importância do plano diretor para nossa cidade, na sua opinião? E eu perguntei isso pro vereador mineiro que esteve aqui essa semana. E aí ele comentou um pouco sobre esse plano diretor, porque eu lembro que quando eu conversei com ele lá em 2020, ele tinha comentado que estava para acontecer o plano diretor. E aí ele falou que teve alguns percalços e acabou voltando porque estava desatualizado, e aí bateu de novo. E aí eu queria até complementar perguntando, né? Qual que é a importância desse plano diretor? E será que agora ele sai do papel com essa nova Câmara? Como que vai ser o seu posicionamento referente a isso? O plano diretor, Júnior, ele depende do executivo. Então ele não saiu porque o Zé Bruta não quis, e não saiu porque a Priscila não quis. Se o prefeito quiser que saia, sai. Porque daí vai pra Câmara, é estudado pela Câmara e é aprovado. É isso que precisa ser feito. E é necessário. O zoneamento da cidade é extremamente desatualizado. Acho que é de 67, se eu não me engano. Então, é uma lei fundamental para o crescimento da cidade, que você define aonde pode ter comércio, aonde não tem, aonde é área de proteção ambiental, onde não tem. A gente está sofrendo com um crescimento desordenado da cidade, né? Ali onde você mora mesmo. Um boom de crescimento de prédios, de torres. Mas e o planejamento do entorno? Será que a vazão de água ali foi pensada quando chover, aquela água toda onde era uma área de mata, que passou a ser uma área de construção? Para onde vai essa água? Tem creche perto que vai comportar? Tem escola perto que vai comportar? O posto de saúde tá ok? Vai conseguir comportar toda a população que estiver lá? Então o plano diretor ele é importante para tudo isso. E uma cidade com plano diretor organizado, ela é uma cidade que atrai investimento, tanto para a área comercial, para a área industrial, para a nova moradia. É uma cidade que conquista mais recursos a nível federal, a nível estadual. Então, mais a ideia da prefeita colocar os funcionários dela, né, os secretários, para trabalhar e entregar o plano diretor para a Câmara votar do que qualquer outra coisa. E apresentar um plano diretor que traga resultado para a cidade, não resultado para grupos específicos, né? Tem que ser um plano diretor que entenda o tamanho que Ferraz tem e o potencial de crescimento que a cidade tem. Importante. Dito isso, aí é complicado perguntar isso, mas assim, vamos lá. Tivemos aí no último mandato, em 2020, quando a prefeita assumiu, ela assumiu e já saiu distribuindo algumas secretarias para alguns vereadores. Uhum. Qual que é o seu posicionamento referente a isso? Desde que o vereador tenha preparo para assumir a secretaria, sem problema. O que a gente não pode ter é um cara que não tem formação atuando em uma área técnica, né? A gente já teve advogado na Secretaria de Esporte que não entendia nada de esporte. A gente já teve gente na educação que não era professor. A gente já teve pessoas na cultura que não entendiam nada de cultura. Então, desde que o secretário seja uma pessoa técnica que entenda minimamente de gestão, pelo menos, não é da área da pasta específica, mas entende de gestão, por mim, tranquilo. Eu acho que ela tem que analisar esses pontos. Mas quem vai decidir é ela, né? A população deu a ela esse poder. Então, se ela escolher algum vereador para ser secretário, que pelo menos o vereador tenha competência técnica para tocar a pasta e trazer resultado para a cidade. E outro secretário tem que entender que ele é funcionário, ele não é puxa-saco.
ele precisa apontar para a prefeita onde estão os erros. Eu acho que é fundamental um secretário que tenha liberdade de chegar e falar, prefeito, isso daqui está errado e precisa ser resolvido. Não pode ser um secretário que só diz amém para tudo, porque senão a gente não tem resultados, né? Falei recentemente sobre educação. Admiro muito a professora Paula, que é secretária. É uma excelente professora, foi diretora de escola, tal. Mas eu reforço, os resultados da educação, na minha visão em relação a entregas, não são positivos. Para mim, uma secretaria de educação que não consegue se programar para entregar uniforme e material antes das aulas começarem é uma secretaria que não tem noção de como funciona uma escola. Porque você, enquanto professor, assumir a responsabilidade de cuidar de todos os professores, de todos os alunos, de todos os prédios educacionais, e você não conseguir entregar o básico, e não adianta falar que entregou, não entregou nenhum dos 4 anos o material e o uniforme no tempo certo. Então falta planejamento ou falta peito de chegar e falar, prefeita, bota os secretários que são envolvidos nesse processo para trabalhar, para fazer dar certo. Não só ficar esperando acontecer. É isso. E falta do vereador cobrar também, né? Exatamente. Uma Câmara, porque ficou 4 anos sem nenhum vereador questionar uniforme e material de escola. Está há 4 anos tendo reformas ridículas nas escolas. São reformas ridículas. Hoje eu falei com o secretário de planejamento. Que você só vê pintura mal feita, inclusive, e reparos muito mal feitos também, com uma qualidade péssima e valores exorbitantes nas reformas das escolas. Onde está a Câmara Municipal nesse momento de fiscalizar para saber se esse recurso está sendo alocado da forma correta, se essa reforma realmente vale o que está sendo paga? Então, o papel da Câmara é esse. Pode ter certeza que eu, na Câmara, farei esse papel, gostando ou não as pessoas que serão fiscalizadas. Gostando ou não. Cara, você acha que as pessoas têm medo de se posicionar medo de se queimar com alguma coisa? No caso do secretário, acho que eles têm medo de ser demitido. Se um dia eu for prefeito e o meu secretário chegar me falando, Renato, eu sou o secretário de educação, eu sou a secretária de educação, e o processo da aquisição do material, do uniforme, ou das reformas da escola está parada porque o secretário de Fazenda ou o secretário de Assuntos Jurídicos não dá andamento no processo. Eu vou chamar o secretário e falar, querido, ou você resolve ou você está demitido. É assim que tem que ser. Numa empresa, ninguém fica se você não traz resultado. Então, é muito importante que a equipe seja alinhada com o resultado e não apegada ao seu emprego. Porque o emprego ele é temporário. O resultado ele é efetivo para a cidade. Então, eu acho que os secretários eles têm que ter mais paixão pela pasta dele, pela área dele, do que pelo o apego ao cargo que ele ocupa. Então, isso eu tenho falado com os secretários que eu tenho conversado. Não tenha medo. Porque eu não acho que a prefeita não quer entregar o uniforme material no tempo certo. Eu espero que não. Às vezes ela nem ficou sabendo. Exato. Então, falta alguém chegar e falar, eu pedi em junho. Que não é o caso agora, porque eu fui em outubro e a secretária falou, não iniciamos ainda a compra do uniforme do material. Então, já está programado para dar errado, porque se não iniciou, é porque não tem noção de tempo. Não é falta de recurso, é falta de planejamento. E isso eu falo desde o Zé Biruta. É que o Zé Biruta era um prefeito que as pessoas já não colocavam muita expectativa por conta do ritmo que ele tinha mesmo. Mas a atual gestora foi reeleita com 50 mil votos. Então o ritmo ele precisa ser acelerado. Mas assim, Renato, vamos lá. Dito isso, tem a pergunta do Anderson aqui que eu já ia fazer em seguida, Anderson. Dito isso, se surgisse um convite para assumir a pasta da educação, aceitaria? Não sei, Júnior. Preciso entender o que é a pasta da educação. A pasta da educação é uma pasta que vai trazer um resultado? É uma pasta que vai ter liberdade de contratar e descontratar, de admitir, demitir, de ter contrato sério, de romper contrato? Essa é a ideia. Eu não tenho problema nenhum de assumir pasta nenhuma em gestão nenhuma, desde que você tenha autonomia de trabalho. Se um dia eu for secretário, eu acredito que não vai ser o caso, mas se um dia eu for secretário, eu quero ser um secretário que traga resultado para a cidade. Se eu tiver que brigar com o prefeito que tiver, não é porque ele é meu chefe que eu vou dizer amém, ou ela. A ideia é que se um dia eu assumir a responsabilidade de estar à frente de uma pasta, é para trazer resultados para a população. Então, se um dia isso acontecer, pode ter certeza. Se um dia eu for secretário, eu vou ser um secretário de resultado e não um secretário que puxa saco. Quer ver? Cara, assim, até pra gente...
que esperar, né? Vamos lá. A prefeita, ela é da área da educação. Uhum. Você acha que, assim, uma professora, ela já foi diretora também, né? Se eu não me engano. Você acha que uma diretora e uma professora não tem noção do prazo que tem que ser pedido os uniformes? Não, então, eu tô falando, eu acho que tem. Porque ela espero que tenha. Mas, durante os 4 anos, ficou muito claro que, mesmo que se teve essa preocupação, não se teve o resultado. Porque o primeiro ano, ok, não é o orçamento planejado por ela. Mas o segundo, o terceiro e o quarto é. Então deu errado no segundo. O que deu errado no segundo? Vamos organizar pra não dar errado no terceiro? Deu errado no terceiro. Então, o que a gente errou pra... Vamos fazer dar certo no quarto? E a gente tá indo pro quinto e vai dar errado de novo. Que a própria secretária já disse que ainda não iniciou. Então, tipo, é parar e analisar os erros pra resolver os problemas. Eu acho que esse é o grande desafio de todo gestor público. Ter a consciência que os erros podem ser reparados. E esses questionamentos que eu falo que a Câmara tem que fazer são fundamentais para corrigir esses erros. O questionamento ele não pode ser visto como oposição. Tipo, a minha fala foi uma fala simples e teve gente que falou, caramba, relativa. Não, eu só questionei uma coisa óbvia. O que adianta se ter um recurso tão alto na educação se a aplicação do recurso não é correta? Então, colocar as prioridades, chamar os secretários envolvidos para falar, eu quero o resultado. Se você não tiver o resultado, você vai ser exonerado. E eu vou chamar outra pessoa. É isso. Bom, última pergunta, e mudando um pouco do foco. Assim, a gente eu tenho batido numa tecla que a questão dos empreendedores da cidade, né? A gente tem muitas pessoas informais na cidade, muitos autônomos, muitas pessoas aí que tentam se virar e se sustentar na cidade. O que você, como o dono de negócio aqui, que paga os seus impostos e tal, o que você acha que pode ser feito para ajudar esses empresários? Inclusive, aproveitando a oportunidade, eu tenho um grupo de empreendedores, uma comunidade de empreendedores, se você quiser participar, me chama que eu te mando o link. A gente vai fazer uma reunião domingo, com um café da manhã aqui no estúdio, para falar um pouco sobre empreendedorismo, sobre fazer um network, trocar algumas ideias, e eu espero que você possa participar também. Então, assim, Renato, voltando aqui, o que você acha que tem sido feito para esses empresários? Porque, assim, a gente não se vê um crescimento exponencial de empresas, indústrias aqui na cidade. E a gente precisaria disso para que a cidade deixasse de ser uma cidade dormitório. O que você acha que tem sido feito e que pode ser feito daqui para frente? Não tem sido feito nada. Muito pelo contrário, eu acho que a cidade está cada vez menos atrativa para trazer negócios novos. Um grande exemplo é o calçadão da 15 de novembro. As lojas estão fechando. Todas as semanas a gente tem uma loja fechando. O quadro de funcionários sempre sendo reduzido porque efetivamente está se vendendo menos. Então o calçadão é bonito de ver, mas ele não é efetivo. Então, inclusive esses dias, até num grupo de comerciantes do centro, foi levantada essa pauta. Será que alguém vai colocar isso à frente? Eu me coloquei à disposição dos comerciantes para a gente conversar sobre, porque a estruturação do centro ela precisa ser revista, porque a gente não tem vaga para estacionar. A Zona Azul é a única coisa que funciona de verdade nessa cidade, porque você respirou, você já tomou uma multa. Aí vaga de carga e descarga virada no Saci também o dia inteiro. Isso diminui as vagas de estacionamento. E aí diminui com a possibilidade da pessoa estacionar próxima do centro para fazer as suas compras lá. Isso faz com que as pessoas vão comprar em outros lugares. A área industrial da cidade não tem uma linha de ônibus, não tem segurança, não tem iluminação, tem buraco, tem mato alto. Como que você vai estimular a indústria, sendo que a área industrial é uma área esquecida pela prefeitura? Para você abrir um CNPJ é um sacrifício, para você conseguir uma liberação de alvará é outro sacrifício. Minha escola mesmo essa semana, eu fui notificado que eu tenho que apresentar minha escola já está aprovada, já vai fazer 4 anos. Eles quiseram inventar um outro negócio agora para bloquear o CNPJ se a gente não apresentar. A escola já foi aprovada pela Vigilância Sanitária, já foi aprovada pelo Obra, já foi aprovada pela Educação. O que eles vão inventar mais coisa para atrapalhar a vida do empreendedor? E não foi só comigo, tem vários comerciantes que foram notificados para apresentar mais um negócio. Tipo assim, numa dessas, o empreendedor cansa e vai para outra cidade. E quando um comércio fecha, não é só uma porta que abaixou.
é uma porta que abaixou, é um monte de gente que perdeu o emprego, é o fluxo de dinheiro deixando de rodar na cidade, porque se você deixou de trabalhar aqui, você foi trabalhar em Suzano, você vai no mercado de Suzano, você compra sua roupa em Suzano, você vai comer um lanche em Suzano. Então, infelizmente, o comerciante de Ferraz, o empreendedor de forma geral, tá lascado. Porque as pessoas têm preguiça de pensar a efetividade das ações. Fez o calçadão não tá dando certo, não é erro nenhum repensar e reabrir se for o caso. Viu que a área da indústria tá sendo prejudicada por conta da violência. Esses dias eu fui falar com um rapaz da gráfica, ele falou, Renatinho, o pessoal rouba a marmita dos meus funcionários na hora da entrada. Então, tipo, como que você vai estimular um cara a ampliar uma empresa sendo que ele tem dificuldade de trazer segurança para o funcionário na calçada da empresa dele? Então, eu acho que é aquela coisa de fazer as pessoas pertencerem ao projeto. Então, é chegar e falar, olha, gente, ganhamos a eleição novamente, o que a gente pode fazer para melhorar? O que eu falhei e o que eu posso evoluir? Eu tô mega disposto a ser o porta-voz dessas pessoas que estão se sentindo meio que de lado quando o assunto é fazer parte da gestão. Porque a população, ela faz parte da gestão. Seja a população que só mora na cidade, mas não trabalha aqui, ou a população que empreende aqui e faz daqui o seu ganha-pão. Então, todo mundo tem que fazer parte do processo para que o resultado seja visível e efetivo para todo mundo que vive aqui. Cara, e o empreendedorismo para uma cidade crescer é fundamental, né? Fundamental. Hoje mesmo, não sei se você assistiu a live do Pablo Marçal com Boulos. Eu tava vendo agora. Foi muito legal. Dois caras extremamente diferentes. Opostos demais. Falando de projetos em comum. Então, tipo, é isso. Se um dia a Priscila tiver que chamar o Rafu pra falar de saúde, eu acho super legal. A disputa da eleição tem que ficar lá atrás. Agora o foco é resultado. Então, se o Rafu entende mais de saúde do que a Priscila, por que não chamar ele pra conversar? Pra entender qual é a ideia de projeto? E a mesma forma, se ele fosse prefeito, você entende que alguma área ela é boa de atuação, por que não abrir esse diálogo? Eu acho que a cidade fica muito presa em grupo. Porque é o grupo da prefeita, o grupo do Rafu, o grupo do Jorge. Que grupo? A cidade é uma só, a gente mora aqui. Eu moro aqui. Eu quero que a cidade fique boa. E quando eu questiono, é porque eu quero que a cidade melhore. Porque eu detesto a ideia de, meu Deus, eu vou crescer na vida porque eu quero sair de Ferraz. Isso, inclusive, acontece com os políticos. Tem muita gente que ganha eleição e muda de cidade. Pô, você ganha eleição pra melhorar a sua cidade e na primeira oportunidade você muda? Então não tem lógica. Eu estou em Ferraz pra melhorar Ferraz, pra eu continuar aqui quando a cidade for melhor, né? Viver a parte ruim, mas trabalhar pra viver a parte boa. Essa é o meu maior foco, o meu maior objetivo. Fazer de Ferraz uma cidade melhor. Cara, o meu também. E assim, toda vez que eu falo com algum político referente à indústria de Ferraz, eles usam o exemplo a Newfix, que tá aumentando, que comprou outro galpão, construiu outro espaço e vai ampliar. Mas é uma empresa que tá ampliando. E o resto que fechou? A gente fechou a Ótica Itapema, fechou Mirella, fechou todas as lojas de sapato da Roleta, todas. Fechou a Tênis Bar, fechou essa semana uma loja de sofá, fechou uma loja de bolsa na 15 de novembro. Eu só tô falando da 15 de novembro. A Cacau Show abriu, foi assaltada na primeira semana. A gente tem uma infinidade de comerciantes que estão fechando as lojas. Se você analisar, vai no Verão da 15 de novembro, não tem ninguém. A falta de planejamento na gestão está acabando com o comércio da cidade. Isso engloba tudo, engloba o trânsito. Você sair de manhã e você subir numa rua que de manhã ela é mão, na volta já não é mais mão. Uma hora é vaga pra estacionar, outra hora é vaga verde, outra hora é vaga azul, outra hora é carga e descarga, outra hora não é mais vaga. Isso é uma desordem que todo mundo tem essa clareza. Todo mundo. Então, é parar, analisar os erros, corrigir e fazer dar certo. Cara, eu não quero pensar em ter que sair da cidade, não. Eu gosto muito daqui, faço questão de fazer a diferença e eu quero ser uma pessoa que tenha o meu nome aqui bem claro, sabe? Que fiz parte da mudança. Uhum. Por isso eu tô trazendo esses espaços aqui e essas provocações, né? E aí, Renato, queria agradecer a todo mundo que acompanhou o bate-papo aí, que acompanhou, que tá comentando. Obrigado pela audiência. Se você viu algum comentário e quiser ressaltar também, fica à vontade de vir que está acompanhando.
Mas tem alguns comentários aqui que eu não vou conseguir ler, gente, porque o Renato tem um compromisso agora em seguida. Então, passo para você fazer as suas considerações finais aí. Só agradecer o Júnior, tá acompanhando aqui o Diego de Souza, que é vereador pelo PL comigo. Abraço, Diego. Danilo, que participou também da nossa chapa, foi um cara que trabalhou pra caramba, um cara que entende demais de gestão. Toda vez que eu tinha dúvida de alguma coisa de portal transparência, de valores, de documentos, era a pessoa que eu ia atrás e vou continuar indo, porque o Danilo é um cara rápido, que entende muito de gestão. Agradecer todos os candidatos do PL, agradecer o Dr. Rafu pela oportunidade de ter me recebido no PL. A escolha do partido foi fundamental para que eu estivesse eleito hoje e tivesse essa oportunidade de representar as pessoas na cidade. Quero dizer que o mandato ele não é meu, é um mandato nosso, então todo mundo que tiver ideia, tiver proposta, a gente vai lançar muita coisa nova durante esses 4 anos. Vou abrir edital de emendas para aplicação das nossas emendas impositivas. Vou abrir processo seletivo pra galera trabalhar comigo durante um período. A gente vai fazer um negócio muito diferente. E vocês podem ter certeza que a partir de janeiro, vocês novamente terão um gabinete que estará aberto todos os dias. Um vereador que estará na Câmara todos os dias. Um vereador que vai estar nos bairros, que vai conversar com as pessoas. E vai trazer os resultados que as pessoas precisam, porque elas vivem na cidade e entendem que querem uma cidade melhor. É isso. É isso aí, Renatinho. Muito obrigado. Obrigado a todos. Tenham uma boa noite e até a próxima.